Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio. Matou no peito, correu, atirou e gol! Lata d'água na cabeça. Nas ondas do rádio. A primeira vez que ele ouviu a voz do pai dele no rádio, dentro do rádio, ele não entendeu nada. O pai dele, Bandeira Júnior. Aos 15 anos, ele inicia sua carreira no rádio e na Rádio Teresópolis. Hoje é o locutor noticiarista da Super Rádio Tupi no Rio de Janeiro e apresenta os Sentinelas da Tupi. Tenho a honra de receber, nas ondas do rádio, Luiz Cláudio Bandeira. Grande Band! E aí, Arthur? É um prazer, cara, recebê-lo aqui nas ondas do rádio. Depois de um insistente convite. Me chamou e eu vim imediatamente. Luiz Cláudio Bandeira, ele é locutor, noticiarista do Sentinelas da Tupi. E claro, prata da casa, é de Teresópolis e apresenta esse programa de rede nacional, né, Band? Agora, isso vem para chegar na Rádio Tupi. Nossa. Tem muita história para contar. E eu quero saber no começo. Você ouviu a voz do teu pai? Você era criança? Isso. O Band é filho dessa fera eterna do rádio brasileiro, não só teresopolitano. Nosso saudoso Bandeira Júnior. Meu professor, nosso professor, eterno professor Bandeira Júnior. Mas seguiu à risca, né, os passos do pai. E você ouvia a voz do Bandeira Júnior dentro daquela caixinha de madeira e não entendia nada? Como assim? O meu pai ele tinha trabalhado antes, Arthur. Muito obrigado pelo convite. A iniciativa desse programa é sensacional. A gente Prazer, tem histórias dos amigos aí de rádio, né? E a história desse impacto que eu tive foi a seguinte: meu pai ele tinha trabalhado na Rádio Teresópolis e saiu para trabalhar na prefeitura, que ele era servidor público da prefeitura municipal. E recebeu o convite para retornar à Rádio Teresópolis. E justamente na época que eu comecei a entender as coisas, ouvir música... Qual a idade? Eu tinha 7 anos, 8 anos mais ou menos. Eu gostava muito de mexer em equipamento eletrônico. Uhum. De equipamentos, né? Gravador, essas coisas, eu gostava de mexer. E mexia muito numa vitrolinha que a gente tinha, que era uma vitrola, rádio, aquela coisa antiga, né? Uhum. E foi surpresa para mim, assim, foi surpreendente quando eu liguei o rádio e ouvi o meu pai. De início, eu não identifiquei a voz dele. Isso dentro de uma caixinha parecida com essa? Isso, exatamente, um rádio bem antigo, parecido com esse. E quando eu identifiquei a voz do meu pai, aquilo para mim foi uma surpresa. Eu não consegui entender imediatamente o que era. Como que o meu pai estava ali dentro do rádio falando, entendeu? Isso foi o meu primeiro impacto com o rádio. Então, assim, desde então, o rádio para mim é meu companheiro. Eu ouço o rádio antes de dormir, eu tô na rua, tô com o Walkman, tô ouvindo o rádio. O tempo todo, gosto sempre de ouvir rádio. E o papai seguindo na carreira, o nosso eterno Bandeira Júnior, aos 15 anos, estava estudando, você Isso. no colégio, e aí? Aí entrou em rádio, como é que foi isso? O meu início em rádio foi o seguinte: eu com 15 anos eu não queria muita coisa com trabalho, e a minha mãe sempre falando: olha, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar nessa moleza não. Você arranja um trabalho para você, ou eu vou te colocar para você trabalhar na Sudantex, que era uma empresa de tecidos que tinha em Teresópolis. Aquilo para mim foi: ai, não quero trabalhar na Sudantex. Ou então você vai vender pipoca, que meu pai tinha comprado um carrinho de pipoca para... Agora, a sua mãe não falava, ou vai trabalhar na rádio? Não, tinha em nenhum momento ela falou em trabalhar em rádio. E aí, numa confraternização na Rádio Teresópolis, confraternização de fim de ano, em que os funcionários levam os familiares e tudo, eu fui. E lá, era na churrascaria Nix, eu acho que era o nome da churrascaria, que era embaixo do prédio da Rádio Teresópolis. E lá eu conheci algumas pessoas, né? O Carlos José era o gerente da rádio na época. A minha mãe já chegou no Carlos José falando com ele: olha, meu filho está precisando trabalhar, eu preciso botar ele para fazer alguma coisa, alguma atividade. Então, arranja uma vaga para ele trabalhar lá, para fazer qualquer coisa. Aí ele falou comigo, conversou, eu aceitei.
evidentemente tinha que aceitar, ou então eu ia trabalhar na Cidantex ou vender pipoca. E assim, gostei. Desde então, nunca mais parei de trabalhar em rádio. O rádio, a tradição de você iniciar no rádio, e claro, principalmente aqui no interior, aqui em Teresópolis, e na própria Rádio Teresópolis, que é uma rádio de interior, não é isso? Você não começa como locutor, né? Não. Não pode. Não, E geralmente é o sonho do radialista se tornar um locutor. Mas tem muita profissão antes do locutor. Sim. E Na ótimas retaguarda, profissões, né? ótimos postos, né? Ótimas profissões. A pessoa que é o sonoplasta, o operador de áudio, tem uma importância imensa dentro do rádio. E eu comecei como estagiário de operador de áudio. E aí comecei de noite, ficava na hora da Voz do Brasil. E aí você vai pegando habilidade, você vai criando o hábito, você vai se acostumando e aí melhora. O cara fica bom nisso. Né? E eu era até um bom operador de áudio. Só que quando eu fui operar, por exemplo, o programa do meu pai, que foi uma única vez, depois nunca mais eu quis operar. Você chegou a ser operador do Bandeira Júnior? Não cheguei. Quem era operador, ele tinha os operadores fixos, né? As pessoas que trabalhavam com ele. Que foi o Rogério Jujuba, né? Que depois foi a Maria também, que ela foi... Maria Coreia? Maria Coreia também foi operadora dele por muito tempo. E o Rogério teve um dia que ele não pôde ir e eu fui escalado para ficar no lugar dele. Nesse dia, do início ao fim, eu errei tudo e meu pai me esculachou do início ao fim também. A cobrança com o filho. Imagina na época, né, o nosso eterno Bandeira Júnior, o filho dele, trabalhando com ele, né, o Luiz Cláudio Bandeira, trabalhando com o pai. E a cobrança foi muito mais forte. Mas o Arthur, meu pai, era uma pessoa muito divertida e muito gaiata, né? Ele fala assim, ele fazia aquilo de propósito, para me desestabilizar mesmo. Entendeu? Para testar os seus erros. Exatamente, ele fez de propósito e assim, em nenhum momento ele foi, digamos, sei lá, ele não foi legal comigo, ele foi bacana. Não menosprezou. Não menosprezou, trabalho, né? mas ele exigiu mesmo para testar a ferro e a fogo, né? Exatamente. E hoje, claro, se tornou o profissional que é, né? Alô Band, alô Bandeirão. Luiz Cláudio, aí o sonho é ser locutor. Geralmente o profissional que entra em rádio, a ideia é ser locutor de rádio. Mas aí tem uma escada longa para subir e você começou de degrau em degrau. Você precisa da oportunidade, né? Sim. Então, como eu trabalhava à noite, tinha uns espaços na programação da Rádio Teresópolis de 1 hora entre um programa e outro, e depois 2 horas no final de semana. E na época que eu entrei na Rádio Teresópolis, quem coordenava era o Eloy de Carlo. Sim. Eu cheguei para o Eloy e falei, Eloy, poxa, tem um horário aqui que eu estou de operador, fico colocando uma música atrás da outra, eu não posso pelo menos anunciar a música, falar a hora certa. Aí ele falou, tá, vai lá, faz aí, você faz hoje, eu vou ouvir, se ficar legal você pode continuar fazendo. E aí foi isso. Isso foi em? Arthur, não lembro. Puxando a memória do Luiz Cláudio Bandeira. Não faço a mínima ideia assim de data. Eu tinha, na época, 16 anos de idade. 1988, por aí. 1987, não é isso, Luiz Cláudio? Por aí. Temos um áudio aqui mais recente, mas um áudio raro do Luiz Cláudio Bandeira. Antes dele ir para a Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, ele trabalhava na Rádio Teresópolis, apresentava um programa muito legal na Rádio Teresópolis, que os ouvintes dele, Luiz Cláudio Bandeira, e da própria Rádio Teresópolis, vão matar saudade aqui nas ondas do rádio. Vamos ouvir? Olha, obrigado pela sua participação, você que deu a sua opinião até agora. Se pudesse voltar no tempo, o que você faria, hein? Modificaria alguma coisa? Reviveria um momento especial? Diz pra mim. 26435555 é o telefone da Rádio Teresópolis. 9h23, agora o som de Guilherme Santiago pra gente curtir. Se isso é amor, eu amo. Mais uma vez perdi. O que o programa faz? O programa é uma pesquisa. O programa nas ondas do rádio pesquisa. Só que a gente força a memória do homenageado e do convidado, né? O convidado hoje é o Luiz Cláudio Bandeira, a gente está forçando a memória dele, né? Esse programa de 2008 da Rádio Teresópolis. Exatamente. Tem diferença do ouvinte de FM, do ouvinte de AM?
o estilo de rádio, tem alguma diferença para o locutor, para o Arthur, radialista, comunicador? Hoje em dia não há mais essa diferença pelo seguinte, as mídias a gente considera assim, rádio, TV, internet, elas estão convergindo, elas estão assim se unindo, né? Então você tem hoje a Rádio Tupi, por exemplo, ela atua no AM e no FM. Sim. E na internet. Então, tempos atrás, você tinha a Rádio AM, que era uma rádio noticiosa, que era uma rádio mais para falar, mais da comunidade. Sim. E tinha a Rádio FM, que era uma rádio de escritório, uma rádio para tocar música, que não tinha muita locução, no máximo uma hora eles anunciavam a música. E aí as coisas se misturaram, porque essa coisa do AM, que inicialmente era do AM, passou a pertencer também ao FM. A gente começou a ouvir muitas rádios FM com muitas participações, com notícia. Hoje em dia temos as rádios All News no FM. E por outro lado, o AM também passou a ter rádios musicais também, com programação de notícia falada, mas também com música, com muita música. Então o que acontece? Eu vejo que hoje, inclusive eu estou fazendo faculdade de jornalismo e os professores frisam isso constantemente, que não existe mais rádio AM e rádio FM. Essa diferença de frequência não existe mais. Não é que não existe, até tem. Você vai no interior, você escuta aquela rádio AM zona ainda, você ouve uma rádio AM, FM só musical, ainda tem. Mas assim, a perspectiva futura é de que todos estejam no mesmo nível. Todos, a frequência modulada e a amplitude modulada vão perder espaço para o que está vindo aí, que são as rádios na internet. Né? Porque hoje nós temos uma internet sofrível para você conseguir abaixar, mas futuro, a projeção para o futuro é de que a internet esteja na casa de todo mundo, dentro de um aparelho de TV ou sei lá, na cozinha da pessoa. Então ela vai conseguir acessar qualquer canal de rádio no mundo, qualquer canal de entretenimento, né? Não só de rádio. Você hoje tem o áudio e o vídeo dentro da internet, né? Então assim, tem a diferença? Tinha. Hoje em dia eu acredito que ela já está começando a sumir e futuramente isso não vai existir mais. Você imaginava chegar onde você está hoje, locutor noticiarista de uma rádio nacional, de uma rádio de repercussão nacional como a Rádio Tupi, do Rio de Janeiro? Você imaginava isso ou não? Não imaginava. Primeiro que, como eu disse para você, eu não achava que eu tinha voz para locutor. Né? Porque quando eu comecei no rádio, locutores eram aqueles que tinham vozes fantásticas e tudo. E a gente trabalhava com pessoas que tinham vozes maravilhosas. O Carlos José, o meu pai, o Wilson Fernandes, Heitor Rocha. Pessoas que tinham vozes impostadas. Exatamente, né? Eloy de Carlo. E eu não tinha essa voz. Mas aí veio uma corrente, agora que até está ainda está atual ainda, muito atual, de locutores com vozes normais. E aí eu me encaixei nesse perfil de locutores de vozes normais. Não existe mais locutor, não. É um locutor de voz jovem, de voz normal. Como esse paradigma também foi quebrando do locutor Heron Domingues, né? Aquele locutor estilo Heron Domingues, aquele locutor, senhoras e senhores, né? Aquele locutor da voz impostada. Isso no rádio também vai quebrando, né? Foi quebrando. Hoje esse locutor não perdeu espaço. Quer dizer, ele perdeu o espaço que ele tinha, que era só esse tipo de locução que tinha, mas ele ainda tem um espaço no rádio que é para fazer a locução padrão. E aí ele faz a vinheta, ele faz as aberturas de programa, ou apresenta um noticiário. Você tem uma ideia? Os Sentinelas da Tupi eram... falar as pessoas que trabalharam para fazer os Sentinelas da Tupi, eram só vozes de alto padrão. E hoje eu apresento Sentinelas da Tupi com muito orgulho. E assim, eu acho que eu não considero que eu tenho uma voz igual do Jorge Cury e outras tantas pessoas que foram locutores fantásticos. E falando dos Sentinelas da Tupi, da Rádio Tupi AM do Rio de Janeiro, a gente tem um áudio especial. Mas depois do comercial você vai ouvir aqui, nas ondas do rádio, na Terê TV, canal 11. A gente volta já.
no mundo mostrar como canta aqui nessa terra um bando de tangará.